Rei, guerreiro, lenda. Ricardo Coração de Leão é um nome que ecoa através dos séculos. Mas quem foi o homem por trás do mito? Junte-se a nós em uma jornada pela vida de um dos monarcas mais fascinantes da história. Nascido em 1157, Ricardo era filho de Henrique II e Leonor da Aquitânia. Criado na corte francesa, ele herdou o temperamento forte dos pais. Desde cedo, aprendeu a lutar e a desafiar o pai. Em 1173, aos 16 anos, liderou uma rebelião contra Henrique II, marcando o início de uma rivalidade familiar sangrenta. A coroação e a cruzada. Em 1189, Ricardo torna-se rei. Mas seu coração estava longe da Inglaterra. Em 1190, partiu para a Terceira Cruzada, aliado a Filipe II da França. Seu objetivo: reconquistar Jerusalém. A tomada de Acre, 1191. Estratégias brutais e conflitos com aliados. Batalha de Arsuf, vitória tática contra Saladino. A Batalha de Arsuf, 7 de setembro de 1191, foi um dos momentos decisivos da Terceira Cruzada e uma das maiores vitórias militares de Ricardo Coração de Leão. Após a queda de Acre, 1191, Ricardo liderou as tropas cruzadas em uma marcha ao longo da costa do Mediterrâneo rumo a Jafa, porto estratégico para atacar Jerusalém. O objetivo era manter uma linha de suprimentos segura e evitar emboscadas. Saladino, sultão do Egito e Síria, seguia os cruzados com seu exército, tentando desgastá-los com ataques constantes. A batalha. Estratégia de Saladino. Usar táticas de ataque e fuga para desorganizar os cruzados, explorando o calor e a exaustão. Seus arqueiros a cavalo, turcos e árabes, atacavam a retaguarda e os flancos, enquanto a infantaria lançava flechas e dardos. Estratégia de Ricardo. Manter disciplina férrea. Ordenou que as tropas avançassem em formação compacta, protegidas por besteiros e escudos. A cavalaria pesada, a principal força de ataque, ficou retida até o momento certo. Por horas, os cruzados resistiram aos ataques. Os hospitalários, na retaguarda, foram os mais pressionados. Saladino chegou a enviar camelos com tambores para causar pânico. A carga dos hospitalários. No limite da resistência, 2 cavaleiros hospitalários quebraram a formação e carregaram contra os muçulmanos. Ricardo, vendo que o momento era crítico, ordenou a carga geral para evitar o colapso. A vitória cruzada. A cavalaria pesada europeia arrasou as linhas de Saladino. Os cavaleiros francos, com armaduras superiores, dispersaram a cavalaria leve muçulmana. Saladino recuou, deixando milhares de mortos. Os cruzados capturaram Jafa dias depois, consolidando o controle da costa. Saladino, abalado, evitou confrontos diretos pelo resto da campanha. A vitória elevou o mito de Ricardo como gênio militar, capaz de derrotar um inimigo numericamente superior. Abalou a aura de invencibilidade de Saladino, que até então dominava a narrativa das cruzadas. Apesar da vitória, Ricardo não conquistou Jerusalém. O Acordo de Jafa, 1192, garantiu apenas acesso seguro a peregrinos cristãos. Curiosidade. Ricardo quase perdeu o controle da batalha por causa da carga prematura dos hospitalários. Seu improviso salvou o dia, mas historiadores debatem: foi sorte ou gênio tático? O Acordo de Jafa, também conhecido como Tratado de Rama, foi um acordo de paz assinado em 2 de setembro de 1192 entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, marcando o fim oficial da Terceira Cruzada. Após anos de conflito, incluindo a Batalha de Arsuf, 1191, e o Cerco de Jafa, 1192, ambos os lados estavam exaustos. Ricardo, apesar de suas vitórias, não tinha recursos suficientes para conquistar Jerusalém, e Saladino, embora ainda forte, enfrentava pressão política e militar. Além disso, Ricardo recebeu notícias de que seu irmão, João Sem Terra, estava conspirando contra ele na Inglaterra, aumentando a urgência de retornar. Termos do acordo. O tratado foi negociado em Rama, perto de Jafa, e estabeleceu os seguintes termos: trégua de 3 anos. Um cessar-fogo entre cruzados e muçulmanos por 3 anos, 3 meses e 3 dias, um período simbólico.
Controle territorial. Os cruzados mantiveram o controle da costa mediterrânea, incluindo cidades como Tiro, Jafa e Acre. O interior, incluindo Jerusalém, permaneceu sob controle muçulmano. Acesso a Jerusalém. Peregrinos cristãos teriam permissão para visitar Jerusalém e os locais sagrados sem pagar taxas ou sofrer interferências. Ambos os lados concordaram em libertar prisioneiros de guerra. O acordo marcou o fim oficial da campanha militar liderada por Ricardo. Embora Jerusalém não tenha sido reconquistada, os cruzados garantiram uma presença estável na região. Vitória diplomática para ambos. Ricardo manteve o controle de cidades estratégicas e garantiu segurança para os cristãos. Saladino preservou Jerusalém e consolidou seu domínio sobre a maior parte da Terra Santa. O tratado mostrou que, apesar das diferenças religiosas, era possível negociar e estabelecer uma coexistência pragmática. Para muitos europeus, o acordo foi visto como uma derrota moral, pois Jerusalém permaneceu em mãos muçulmanas. Isso alimentou o desejo por futuras cruzadas. Ricardo e Saladino. Apesar de rivais, os dois líderes nutriam um respeito mútuo. Conta-se que, durante as negociações, Saladino enviou frutas frescas e gelo para Ricardo, que estava doente. Saladino morreu em 1193, pouco após o acordo, e Ricardo retornou à Europa, onde enfrentou novos desafios políticos. Jerusalém. A cidade só seria reconquistada pelos cristãos brevemente durante a Sexta Cruzada, 1229, mas o controle definitivo nunca foi restaurado. Ao retornar, Ricardo foi traído e capturado pelo Duque Leopoldo da Áustria. O resgate? 150.000 marcos, equivalente a 3 anos de impostos da Inglaterra. O irmão João tentou usurpar o trono, mas a lealdade da mãe, Leonor, garantiu seu retorno em 1194. Ricardo passou seus últimos anos defendendo territórios na França. Em 1199, uma seta atingiu seu ombro em Chalos. Mesmo morrendo, sua lenda nascia. Herói ou negligente? Criticado por ignorar a Inglaterra, mas idolatrado como símbolo de coragem. Seu coração foi enterrado em Rouen, um símbolo eterno. Ricardo Coração de Leão foi um paradoxo, um rei ausente, mas um líder inesquecível. Sua história nos lembra que a história é feita de luz e sombra. E você? O que acha dele? Comente abaixo. Se gostou, inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima jornada histórica!